Quando meu bebê vai nascer? Como que eu posso calcular isso? Por que que eu não posso contar a minha gestação em meses? Oi, meu nome é Ana Rocha, sou doula e mãe de 2 bebês e aqui você vai encontrar todas as informações necessárias para você ter seu parto e sua gestação também de forma segura e tranquila. Eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas, mas até o final desse vídeo eu vou te responder todas elas sobre a sua data do parto e ainda vou te convencer a falar a sua data do parto errada para os seus parentes. E se você desde já quer saber o que está acontecendo com o seu corpo, você quer se informar, quer ter informações verdadeiras, informações confiáveis, já segue o meu canal Mamães de Fibra, já se inscreve aqui embaixo, porque toda semana eu trago muito mais informações como essa para te ajudar a ter uma gestação tranquila e ficar mais confiante nesse processo. Então, desde a sua primeira consulta, quando você descobre que está grávida, a sua médica já coloca no seu cartãozinho de pré-natal a sua data provável do parto. O apelido carinhoso é a sua DPP. Meu Deus, mas o que é isso? O que é essa tal DPP? Em média, uma gestação ela dura 280 dias. E isso é o mesmo que 10 meses lunares, que é quando a gente conta 4 semanas completas. E isso equivale a 40 semanas de gestação. É por isso que eu já vou começar te respondendo essa primeira pergunta, que a gente não conta a gestação em meses. Por quê? Os nossos meses que nós acompanhamos no calendário são meses solares. Então, a gente tem uma variação ali. Tem mês que é 30 dias, tem mês que é 31, tem mês que é 28. Então, é muito complicado a gente acompanhar por ali. Então, a gente sempre vai contar a gestação em semanas completas. No final da sua gestação, você vai ter 40 semanas completas, que vai ser a sua DPP, que é a data provável do parto. Preste atenção nisso, provável. Então, a sua DPP é isso, é esse marco de 40 semanas na sua gestação. Mas será que o bebê vai passar do tempo se ele chegar nas 40 semanas de gestação e não nascer? Será que essa é uma data limite da gestação? Antes de responder essas perguntas, eu quero te aconselhar a ver o meu vídeo de relato do meu parto, do meu primeiro parto. E eu tenho certeza que você já deve estar ansiosa pensando no parto, ou até mesmo preferindo não pensar, perdendo tempo, aliás, em se preparar para o seu parto. Então assiste, tá aqui no card, você vai com certeza gostar muito, não vai se arrepender, porque eu trago detalhes importantíssimos para vocês saberem o quanto é importante se preparar para esse momento. Sobre a DPP, nós temos 2 formas de calcular a DPP. A primeira delas é através da DUM, outra sigla bonitinha, fofinha para você guardar. Como eu disse, você chegou no consultório, o médico já perguntou para você o seguinte: qual foi a data da sua última menstruação? E já vai anotar isso no seu cartãozinho de pré-natal. Então, a DUM é a sua data da última menstruação. Eu sei que algumas mulheres nem sabem disso. Então, se você ainda é uma tentante, se você está, na verdade, aqui para poder se preparar um pouquinho antes e saber como tudo funciona, já começa a observar e anotar também a sua data da última menstruação, porque ela é valiosíssima para poder contar a sua gestação. Então, basicamente, se você tem um ciclo regular, se sua menstruação ela passa a descer sempre no mesmo dia, você tem aquele ciclo ali certinho, os médicos vão utilizar a data da sua última menstruação como base para descobrir a sua DPP, que é a sua data provável do parto. E assim, falando bem rapidinho aqui, como que eles usam para poder fazer esse cálculo? Vamos supor que a sua DUM, data da última menstruação, ela foi dia 13 de fevereiro, ok? Então, a partir daí, o que nós vamos fazer? É uma regrinha simples de soma. Soma-se 7 no dia da sua DUM. Então, se é o dia 13, a gente vai somar 7, então vai para o dia 20. E no mês, a gente vai somar 9. Então, se o mês é o mês 2, que é o mês de fevereiro, a gente vai somar 9. Então, vai ser o mês 11. No final das contas, o que a gente tem, então? A data 20 do 11 é a sua DPP. A gente soma 7 no dia e 9 no mês.
Ah, Ana, mas nem sempre isso vai dar certo. Sim, realmente, nem sempre vai dar certo. Por isso que a gente tem o computador aqui, o seu celular, o seu smartphone. Você pode digitar rapidinho aí, calculadora de idade gestacional ou cálculo da DPP, que é a data provável do parto. Gente, é batata, rapidinho vai sair aí para você. Você não precisa ficar esquentando a sua cabeça com matemática. A outra forma de saber a sua data provável do parto, vamos supor que você não tem um ciclo regular, você não sabe também, né? São poucas mulheres que sabem a data da última menstruação. Então, vamos supor que você não tem ideia de quando foi isso. Não está perdido, tá? Tá tudo bem. Respira, calma, segura a ansiedade. O médico vai te pedir o seu primeiro ultrassom. E é muito importante que você faça esse ultrassom o mais cedo possível, porque quanto mais rápido você fizer, lógico que tem um tempo para ser feito, mas quanto mais rápido você fizer dentro deste tempo, mais fiel é o resultado, essa DPP que vai ser dada através do ultrassom. E assim, o ultrassom ele é muito fiel. Normalmente, se você já sabe a sua DUM e você faz esse primeiro ultrassom, que ele é assim, todas as gestantes têm que fazer, independente se você sabe ou não a sua DUM, você tem que fazer esse primeiro ultrassom. Se você tem o ultrassom e tem a sua DUM, você vai ver que vai dar uma margem de erro muito pequena. Normalmente é inferior a uma semana, é de 3 a 5 dias esse erro. Então, ele é muito confiável. E aí, a partir daí, você também vai ter a sua DPP, a sua data provável do parto. E agora me responde aqui nos comentários, o que você utilizou para poder saber a sua data provável do parto? O seu ultrassom ou a sua DUM? Né? Qual que o seu médico está utilizando aí para poder traçar a sua DPP? E aí tem uma coisa que pode causar muitas dúvidas em gestantes, que é o quê? Toda vez que você faz um ultrassom novo, você percebe que pode dar um errinho, principalmente quando a gestação está mais avançada. A gente vê ali, a gente nota que tem um errinho em relação a essa data provável do parto ou a idade gestacional desse bebê. Por que isso acontece, gente? Lembra que eu falei que é muito importante que você faça o primeiro ultrassom mais rápido possível? É porque ele é o mais fiel. Então, a gente sempre vai calcular a sua data provável do parto, a sua idade gestacional, para saber quantas semanas de gestação você está, baseado na resposta do primeiro ultrassom. Por quê? Quando o bebê está iniciando o seu desenvolvimento, é muito idêntico ali o padrão de desenvolvimento do bebê A, do bebê B, do bebê C, do bebê X, porque é só um amontoado de célula que está se formando, então esse desenvolvimento é idêntico para todos os bebês. Quando está chegando no final da gestação, o que está se desenvolvendo? O bebê está ganhando peso, o bebê está crescendo, os órgãos estão terminando de ser formados, né? Porque eles já começaram bem no início da gestação, mas agora está nesse finalzinho. E o bebê ele já está atingindo as características dos seus pais biológicos. Ou seja, cada bebê ali já vai estar de um tamanho, vai estar de um comprimento. Uns bebês são mais gordinhos, outros mais magros. Uns bebês vão ter as pernas um pouco mais grandes, né? Outras menores. Então, a gente não leva em consideração a idade gestacional baseada nesses últimos ultrassons. E agora, te respondendo, a sua DPP, ela não é uma data limite para o seu bebê nascer. Não, gente, ela é uma média, por isso que se chama data provável do parto. É um tempo médio que o bebê normalmente vai nascer. Quando a gente chega nas 40 semanas de gestação, comparado com todas as gestantes do mundo, né, recolhendo esses dados, o que os médicos perceberam? Que a grande maioria dos bebês nascem com 40 semanas. Então, por isso que essa é a data mais provável do seu bebê nascer. Mas também não quer dizer que ele vai nascer exatamente quando você fizer 40 semanas. Por exemplo, como eu falei, né, uma data provável do parto de 20 de novembro. A chance desse bebê nascer no dia 20 de novembro exatamente é de apenas 5%. Ou seja, de 100 gestantes que estão grávidas, quando elas vão ganhar esse bebê, somente 5 vão nascer no dia certinho da DPP. A maioria deles vão nascer depois, né? Na semana 40 ou depois, porque mais ou menos 50% dos bebês
nascem na semana 40 ou depois, ou seja, semana 41 e alguns outros poucos na semana 42. A grande minoria nasce, na verdade, antes dessa data. Por isso que é errado falar que a DPP é a sua data limite. Ela não é uma data média. E a grande maioria dos bebês nascem após a sua data, probabilidade ali do bebê nascer, né? A sua DPP. Então, assim, tira já da sua mente esse medo, já vai tirando isso, porque o seu bebê, ele vai estar bem. Quando chegar a sua DPP e ele não nascer, tá tudo certo, é esperado, tá dentro do esperado. Então a gente tem que quebrar esses padrões que nós temos, né, que vieram sendo formados dentro da gente, de que é perigoso o bebê passar das 40 semanas. Então, desde o início da gestação, você tem que vir tratando isso dentro de você, de que tá tudo certo. O bebê chegou nas 40 semanas é porque ele está dentro do seu desenvolvimento e dentro do seu tempo, porque cada bebê tem um tempo de formação para poder desencadear o trabalho de parto, porque o trabalho de parto, ele é dado o start, né? Ele é iniciado pelo bebê, pela maturidade do bebê. Então, assim, você conhece alguém que o bebê nasceu antes das 40 semanas? Sim, mas são poucas gestantes, como eu disse, menos de 50%. E o que acontece, né? Nós temos bebês que nascem mais do que 42 semanas de gestação? Sim, tem alguns poucos bebês, né? De acordo com o gráfico, a gente pode ver que a maioria nasce com 40 semanas ou mais. Então, a gente tem o pico ali na semana 40. Tem alguns que nascem antes, na semana 37, na semana 38, 39 já tem bastante bebê ali. Semana 41 tem bastante bebê. Na semana 42, a gente já não tem tantos bebês. E, na verdade, a gente tem uma indicação de indução se essa gestante não entrou em trabalho de parto até a semana 42. Então, presta atenção que eu falei indução, não é cesárea. Você ainda tem chance de ter o seu parto normal. Por quê? A partir da semana 42 é um pouco mais perigoso o bebê ficar dentro da barriga. Por isso que a gente tem essa indicação de indução com 42 semanas. Ou seja, a gente vai adiantar o nascimento desse bebê, porque ele já tem capacidade total de sobreviver aqui fora. O pulmãozinho dele, que é o principal órgão para poder respirar, já está funcionando. Então, às 42 semanas, se essa mulher, né, se você não entrou em trabalho de parto, aí sim a gente tem essa indicação de indução. Fora isso, a gente aguarda, né? A gente vai esperar você entrar em trabalho de parto. E se você ainda não curtiu esse vídeo, tá aqui até agora, ainda não curtiu, curte. Me ajuda, porque quando você curte os meus vídeos, essa informação valiosíssima que eu tô passando aqui, ela é disseminada com mais força aqui no YouTube e vai passando para outras gestantes. E agora, eu vou te falar por que você não deve falar a sua DPP para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas mais próximas. Gente, é muito sério isso. E eu falo de coração como amiga para vocês para não falar DPP. Fala, na verdade, 2 semanas depois, fala essa data limite de 42 semanas. Sabe por quê? Quando vai chegando próximo da sua data provável do parto, todo mundo, literalmente todo mundo, vai começar atrás de você assim. E aí, esse bebê vai nascer? Não, eu acho que ele tá passando do tempo. Você já olhou se tá tudo bem com esse bebê? Nossa, mas tá demorando demais para Joaquim nascer. Ah, mas a Maria, meu Deus, como assim? Ela já tá precisando de uma ordem de despejo. Você não vai, né? O seu médico não falou nada? Eu acho que já não é mais seguro. Então, tudo isso vai vir na sua cabeça. Tudo isso vai vir à tona quando você fala a sua data provável do parto certinho para as pessoas. Por quê? Quando chega na data provável do parto e o seu bebezinho ainda não nasceu, Joaquim, a Maria, né? Independente do nome que você escolheu, se ela ainda não decidiu nascer, as pessoas vão começar a te deixar ansiosa. E assim, você pode estar pensando agora, não, as pessoas não me atingem dessa forma. Atinge sim, você está grávida, seus hormônios estão ali aflorados. No final da gestação vai ficando muito complicado e esses medos, eles realmente vêm. Então, por isso que é muito importante você confiar nas informações que você adquiriu durante toda a sua gestação. Então, é muito melhor se você conseguir falar para todas as pessoas ao seu redor 2 semaninhas para frente da sua DPP. Então, ao invés de falar
as 40 semanas exatas, fala 42 semanas. Porque aí, quando ela nascer antes, as pessoas, né, não vão se preocupar e vai falar que tá tudo certo. Agora, se passar das 40 semanas e as pessoas souberem que foi a semana 40, aí vai ficar complicado, sabe? Porque elas vão começar a te deixar muito ansiosa, inclusive o seu parceiro, o seu companheiro, vai começar também a se questionar. Porque tudo que a gente quer é que o bebê da gente nasça bem. Então, é sobre isso. Eu espero ter te convencido a falar para as pessoas ao seu redor sobre a semana 42. E aproveita e assiste a nossa série que tá fresquinha, tá acabando de ser filmada, tô aqui trabalhando muito nela, que é acompanhar a sua gestação semana a semana. Esse foi mais um vídeo do canal Mamães de Fibra. Eu sou a Ana Rocha e é o meu prazer poder te servir. Um grande beijo.